Amigas e amigos, a verdadeira dimensão do golpe começa a aparecer. Muita gente não tinha noção do seu estrago, mesmo sabendo que se trata de um golpe. Outros, muitos, saem por aí amplificando as campanhas midiáticas do golpismo, achando que ganharam um bilhete premiado com um impeachment fraudulento e golpista contra a presidenta Dilma Rousseff. Afinal, lábia é uma característica marcante dos golpistas. Basta olhar aí nos noticiários policiais a quantidade de pessoas que ainda caem no conto do vigário, isso em pleno século XXI. É alarmante, mas é preciso considerar exatamente isso, a lábia dos golpistas. A pessoa acha que vai botar a mão numa bolada com um bilhete premiado e assim, com a ganância, eles caem aí no conto do vigário. A mídia está fazendo exatamente a mesma coisa numa dimensão muito grande, proporcional à profundidade e ao alcance do golpe, que é, na verdade, um filme que nós conhecemos muito bem na nossa história. Quem percorrer um pouco aí a história do Brasil vai ver que esse filme já foi passado com os mesmos métodos, os mesmos argumentos, os mesmos componentes. O que a gente está vendo agora é uma refilmagem de quinta categoria, com verdadeiros canastrões protagonizando esta farsa. E é uma farsa mesmo. A Operação Lava Jato, por exemplo, é uma espécie de segundo andar do mensalão. Isso é dito publicamente, principalmente pelo tagarela Deltan Dallagnol, que é mais verborrágico, falastrão, né? Ele falou isso várias vezes, tem aí várias comprovações dele afirmando isso. Quer dizer, uma farsa primária, né? Bem, eu já comentei aqui dos seus métodos, que é de uma superficialidade como uma bolha de sabão. Quer dizer, a consistência das suas argumentações é a mesma de uma bolha de sabão, é a convicção de um cínico que não se sustenta diante de qualquer comparação com dados da realidade, com fatos da vida. Mas enfim, é exatamente isso, ou seja, um filme de quinta categoria mesmo. Uma das linhas de atuação aí é a aplicação do programa do golpe, a ponte para o futuro, que o Michel Temer apresentou antes mesmo da consumação do golpe. Eles criaram uma combinação de 3 fatores exatamente para engambelar a opinião pública. Primeiro, criaram aí este déficit de 170 bilhões de reais, déficit público, forjado. É um cheque em branco para o presidente golpista, e tem aí uma farta documentação, é só pesquisar um pouco que se descobre que se trata realmente de uma fraude, de um déficit forjado, inflado de maneira criminosa. E para supostamente cobrir esse déficit, eles vêm com outro fator. O segundo fator, que é a PEC 241, a PEC da maldade, que tira direitos dos trabalhadores, tira recursos dos trabalhadores, dos aposentados, da infraestrutura do país, exatamente para abastecer o juroduto, o mundo das finanças, que ninguém fala nada disso, quanto custa isso, como isso foi criado, como eles criaram essa dívida que alimenta aí os especuladores da farra financeira, do mundo financeiro, a turma da bufunfa, os ricaços, enfim. A lógica do golpe é isso aí, é o projeto neoliberal, neoliberalismo, enfim, já foi falado bastante disso aqui. O terceiro fator é a reforma da Previdência, basta ver as campanhas da mídia, que agora eles vêm batendo nisso, quer dizer, eles estão dizendo que sem a reforma da Previdência o teto da PEC 241 não se sustenta, porque a Previdência comeria aí os limites do teto. E eles vão, sem dúvida alguma, aproveitar o trator, nessa reta de largada, aceleraram o trator e vão para cima também da Previdência Social, da aposentadoria dos trabalhadores. E também vem aí, pendurados nessa combinação, esses 3 fatores, vem uma série de quinquilharias, como a reforma trabalhista e a reforma política e outras coisas mais que vêm por aí, não se tenha dúvida disso. Mas o carro-chefe para que eles deem consecução ao restante do programa golpista é essa PEC 241, essa PEC da maldade. Não à toa a mídia esconde a sua real dimensão, o que ela significa de fato. A mídia fala, mas não explica nada. Quem explica é um estudo profundo do IPEA, que é ligado ao Ministério do Planejamento, que diz que essa PEC tira da saúde, nesses 20 anos que ela pretende vigorar, 1 trilhão de reais.
dependendo do desempenho do PIB, isso pode ser até mais. A nota é uma nota técnica, diz também que nos programas sociais como Bolsa Família e os benefícios a idosos e pessoas com deficiência, a subtração chega a 868 bilhões de reais, ou seja, uma queda de 54%. Ou seja, estão metendo a mão aí nos direitos do povo, dos trabalhadores. É isso quem diz aqui, a nota técnica do IPEA. O documento do IPEA também lembra que a PEC não levou em conta o crescimento da população nesse período, previsto pelo IBGE em 10%, nem a duplicação do total de idosos, dos atuais 24,9 milhões de pessoas para 48,9 milhões em 2036. Não há dúvida de que essa população vai ter a qualidade de vida muito reduzida, né, porque vai haver um sucateamento da saúde pública e também a retirada aí de benefícios sociais. Ou seja, é uma PEC realmente da maldade, a maldade contra o povo, tudo no interesse da turma dos ricaços, que essa turma não tem face, não tem coração, não tem alma, né? Eles são de uma frieza impressionante. Aí outro aspecto relevante também, que a PEC não considera, é o efeito multiplicador dos gastos sociais. Quem fala isso é o economista Marcelo Neri, do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, que fez um estudo estimando que o Bolsa Família, por exemplo, tem a cada real que ele movimenta, outros R$1,78 são movimentados. Ou seja, o triplo do impacto da Previdência, segundo o estudo dele. A Previdência já tem um impacto grande, porque ela dinamiza com seus benefícios as economias de muitas cidades e regiões do país, especialmente as regiões mais pobres, mais empobrecidas, e o impacto do Bolsa Família é ainda maior, porque dinamiza e se transforma num centro dinamizador da economia, sem contar aí nos outros efeitos, como por exemplo a educação. Os filhos dessas famílias são obrigados a manter, essas famílias são obrigadas a manterem os filhos nas escolas. Ou seja, tem um efeito que a PEC simplesmente ignora, a mídia ignora, é a campanha midiática que eu falei aqui. Esse discurso passa longe da pregação midiática, aí, quer dizer, esse discurso tanto da nota técnica do IPEA quanto do estudo do Marcelo Neri da Fundação Getúlio Vargas, porque a mídia vai aí na pregação dos neoliberais. O mundo deles é outro, como bem lembra a nota técnica do IPEA num trecho que ela diz o seguinte: a configuração da PEC parece ancorar-se em uma concepção de progresso que desconsidera o papel proeminente dos investimentos públicos em educação, saúde, assistência social e cultura no desenvolvimento. Deste modo, a PEC parece passar ao largo da perspectiva de despesas sociais como instrumento capaz de dinamizar a economia e seu próprio fundamento. É exatamente isso, quer dizer, para passar ao largo desta perspectiva que existe essas campanhas midiáticas. E a Operação Lava Jato serve exatamente para isso. Essa perseguição, essa verdadeira caçada ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é parte fundamental dessa história toda, porque seria exatamente a esquerda, já falei aqui, que teria condições de barrar essa PEC da maldade, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e outras coisas mais aí do programa da turma da bufunfa, dos ricaços, do topo da pirâmide social, que vai sugando, criando aí mecanismos para sugar a base da pirâmide. À medida que a pirâmide vai descendo, eles vão sugando exatamente para manter a sua vida nababesca lá no topo da pirâmide social. Esta é a lógica, É isso que eu disse aqui, é um filme já muito conhecido na nossa história. Estão aí vários exemplos. A Operação Lava Jato precisa ser entendida aí como a outra peça fundamental, desse binômio que eu venho falando aqui, da mentira, dessa combinação da mentira com a violência. É exatamente a violência. Aquela história da perseguição como se fosse no Velho Oeste, quer dizer, atira primeiro para perguntar depois. Uma verdadeira caçada que eles estão promovendo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todo dia eles revelam uma nova violência. A gente vê claramente isso aí. É só acompanhar um pouco o noticiário político com atenção para a gente ver isso. Passa
ao largo, como disse a nota técnica do IPEA, das questões essenciais. A gente não vê a discussão desses problemas levantados aí pelo IPEA no noticiário da mídia. Portanto, a Operação Lava Jato é outra linha, a linha da violência. A mídia entra com a mentira e a Operação Lava Jato entra com a violência. E é uma violência, são métodos de violência que servem aí para divertir o público, sedimentando esta atmosfera fascista que se espalhou pelo nosso país aí na onda que se levantou a favor do golpe do impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Como se nela não estivesse hipotecado o nosso futuro como nação, como povo. A população não tem noção disso. Essa parte da população, evidentemente, que acha que ganhou o bilhete premiado aí com o conto dos vigaristas, dos golpistas. Todo santo dia, como eu já disse, tem uma patetice da Operação Lava Jato que serve exatamente para divertir o público. Basta ir numa banca mais próxima aí e olhar as capas dos jornais agora, ou ligar a televisão e ver os noticiários nesse momento, que a gente vai ver essas patetices aí para divertir o público. Como eu disse aqui, é como se nelas não estivesse hipotecado o nosso futuro como povo, como nação. Tem aí, por exemplo, um caso que ficou meio que passou meio que batido, vamos dizer assim, que foi esse artigo do físico Rogério Cerqueira Leite na Folha de São Paulo, que chamou o Sérgio Moro de justiceiro e fundamentalista. É um artigo muito interessante, vale a pena ler, né? Está aí bem espalhado pela internet, se procurar um pouco vai achar. O Moro reagiu com a sua habitual arrogância, mandou uma carta para a Folha de São Paulo, criticando o jornal por ter publicado o artigo, e bateu na sua velha e surrada tecla, né, dizendo que são questões que o físico Rogério Cerqueira Leite se utiliza de questões ideológicas, como se ele não se utilizasse disso. A ideologia dele não conta, a ideologia dos outros conta. Quer dizer, ele faz questão ideológica, como se a ideologia fosse tão somente dos outros, né? Deles não conta, não conta a ideologia deles. Essa ideia de querer passar aquela posição de magistrado, né, que ele está acima do bem e do mal. Isso a gente vê também muito na mídia, quando na verdade eles são a alma e a essência do golpismo, dessas maldades todas aí contra o povo que a gente está vendo em curso no nosso país. E também, se quiserem constatar isso com mais clareza, é só olhar a tal da delação da Odebrecht. Eu falei disso, cantei essa bola há muito tempo, que eles iam enrolar, porque eles estavam encontrando dificuldades para refinar a delação da Odebrecht de acordo com seus interesses ideológicos e políticos. Agora, mais recentemente, surgiu aí, foi a Folha de São Paulo que divulgou a informação de que um dos delatores se recusava a incriminar o ex-presidente Lula, ou seja, inocentava o ex-presidente Lula, portanto eles recusaram a delação premiada, lá os procuradores da Operação Lava Jato. Ou seja, é a ideologia realmente do golpe, da mentira, da combinação mentira com violência. É o que a gente é o que a gente vê aí nessa guerra midiática contra o povo e contra a nação. São esses os componentes do golpe, né? São esses aí os componentes dessa mentira, dessa grande farsa que nós estamos vivendo nesse momento no nosso país. É preciso entender, né, para enfrentar essa dura realidade, né, que a gente está assistindo nesse momento. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima. Conto com vocês para divulgar este outro lado da notícia.